Meu nome é Maicon, sou trabalhador da Casa Espírita Nosso Lar, que fica em Pinhais. Nós vamos iniciar as nossas atividades desta noite, mas antes eu peço licença para que possamos fazer a leitura do livro Pensamentos, de Joana de Ângeles. Em seguida, farei a prece e daí então iniciamos com a reflexão desta noite. Então a mensagem do livro diz assim: ser simples e espontâneo, gentil e cordato, os valores éticos morais que dignificam, aproximam as pessoas umas das outras em saudável intercâmbio, responsável pelo progresso individual e coletivo da sociedade. Então, convido todos à prece. Amado Mestre Jesus, nos encontramos novamente neste momento para aprender, para refletir sobre o Evangelho que nos foi trazido por Ti, com Suas palavras e seus exemplos. E aqui estamos, com o desejo imenso de aprender. Por isso, Mestre, te rogamos que possa nos envolver em seu amor, em sua luz, para melhor compreensão, para melhor reflexão desta noite. Assim, com esta prece e com os corações abertos, nós iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Então, hoje, nós iremos conversar. A proposta da noite é conversarmos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós iremos conversar sobre o item 14 ao item 20. Bem-aventurados os aflitos. Este é o capítulo. O item 14, ele é o suicídio e a loucura. O suicídio e a loucura. Suicídio e a loucura que hoje temos que tratar com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Porque são duas questões, são duas situações emergentes, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Para que nós possamos ter ideia, o suicídio ele vem aumentando o seu índice, a sua taxa a cada ano. E hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É muito, essa taxa está muito elevada. Cada 40 segundos tem alguém se suicidando. É dramático. Por isso, precisamos dar atenção às pessoas que têm a tendência ao suicídio, que tentam o suicídio, as pessoas que estão enlouquecendo diante das suas aflições, que estão entrando em desespero. E que cada um de nós, ou seja, nenhum de nós está livre. Qualquer um de nós pode adentrar a esse desespero, a essa situação. Então é com muito carinho que Kardec inicia o item 14 nos trazendo reflexões sobre como nós iremos combater ou se prevenir do suicídio e da loucura. Então, lá no capítulo 14, lá no item 14, ele inicia assim: a calma e a resignação, auridas
na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo de que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudirão. Então vejamos que Kardec está aqui trazendo já no início desse item as ferramentas necessárias para que a gente possa combater ou nos prevenirmos do suicídio e da loucura. Então ele traz ali a calma, a resignação e a fé em Deus. Porque para que possamos passar bem pelas nossas aflições, nós precisamos ter uma crença. Nós precisamos ter fé, resignação diante dos acontecimentos que nos rodeiam. Precisamos ter calma. Esse é o preservativo para combatermos. Mas a gente precisa compreender também, e Kardec traz isso aqui nesse item, é qual a principal causa de suicídio. Será que a gente já parou para pensar? Qual é a principal causa? E ele traz aqui as principais. Incredulidade em Deus. Ou seja, eu não tenho uma crença. Não tenho uma crença num ser superior, em Deus. E com isso, um outro item que ele trouxe, a revolta. Quando nós nos revoltamos com algo, com a vida, com o momento que estamos vivendo, isso é muito prejudicial. E isso vai nos derrubando, vai nos levando para o abismo. Ideias materialistas, doutrinas materialistas. Ou seja, aquelas ideias materialistas de que morreu, acabou. Aquelas ideias que eu tenho que aproveitar o mundo, eu tenho que aproveitar a vida. O máximo possível, gozar da vida. Em todos os sentidos. Porque essa é a minha vida única. Isso é uma ideia materialista. E Kardec traz nesse item que as ideias materialistas são os maiores incitadores do suicídio. Os maiores incitadores. Porque se a gente começar a analisar, ser materialista é sofrido. Só nos traz sofrimento. Porque como é que uma pessoa materializada, que não acredita em Deus, que não tem fé, ou que acha que morreu, acabou e assim por diante, como é que essa pessoa vai lidar com a morte do ente querido, por exemplo? Que esperança, que força que ela vai ter para continuar a vida? Porque se ela acha que morreu, acabou, como é que ela vai lidar com o desencarne da sua mãe? Com o desencarne da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Como é que ela vai lidar? Como é que essa pessoa vai lidar com as doenças? Com revolta, geralmente. Porque ela vai estar perdendo tempo. Ela não vai se achar merecedora daquela doença. E com isso, essa não aceitação vai gerando uma aflição. E a pessoa vai indo para o abismo. Essas ideias materialistas, imediatistas, que faz com que nós saiamos
no desespero atrás de ter coisas. Ter, conquistar, comprar, e nunca tá bom. E vivemos sem tempo porque a gente está sempre correndo atrás de algo. E isso nos faz escravos. A ideia materialista faz com que nós sejamos escravos da matéria, escravos do ter. E não é essa a proposta da vida. Não é essa a proposta da vida. Diante de tudo isso que a gente está falando, ao longo da vida, vai se instalando um vazio existencial. Porque o ser que só pensa em ter, que não crê, que não acredita numa vida futura, que não acredita que exista algo após a morte, que existe um objetivo para a vida, ela vai criando esse vazio existencial e isso vai levando à loucura e ao suicídio. Porque nós sabemos que as coisas não nos completam. As coisas materiais não nos completam. E tudo aquilo que a gente fica em busca e não nos completa, vai nos completando com vazio. E é o vazio existencial que vai nos afundando, que vai nos afastando de Deus. Agora aqui o Kardec falou de como a gente vai conseguir as ferramentas para nos manter firmes nas nossas aflições. Porque o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar bastante de aflição. Porque bem-aventurados os aflitos é uma coisa que todos nós queremos, sermos bem-aventurados. E Kardec trouxe, lá no começo, como a gente viu, as ferramentas para lidar bem com essas situações. A calma, a fé em Deus, a crença, a esperança, a resignação. Mas como é que eu vou conseguir adquirir essa ferramenta? Onde é que eu vou conseguir desenvolver a calma, a resignação, a fé em Deus, a crença? Na doutrina espírita. Como diz o ditado, a doutrina espírita é um prato cheio para a gente desenvolver virtudes. No Evangelho de Deus, ensinado por Jesus e vivenciado por Jesus. Jesus veio nos ensinar, nos exemplificou o que tem que fazer. E se não bastasse, nos prometeu um Consolador prometido, que viria em algum momento para revelar aquilo que ele não tinha revelado e para lembrar as coisas que ele tinha falado e que o homem teria devidamente esquecido ou distorcido. E a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que veio nos ajudar, nos amparar e nos revelar. Veio nos revelar. A doutrina espírita, ela está sustentada, ela está baseada em 5 princípios básicos da doutrina espírita. Que a primeira é a crença em Deus. A segunda que é a crença na imortalidade da alma. Terceira, crença na comunicabilidade com os espíritos desencarnados e encarnados. Crença na pluralidade das existências. E a quinta, que é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Então vejamos que maravilhoso esses princípios. E se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora vamos analisar
Olha a pergunta de Kardec. O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque a questão não é quem é Deus, e sim o que é Deus. O que é essa força? O que é esse ser? Uma pergunta pequena. Uma resposta pequena. Mas alcança, nos alcança com uma intensidade imensurável. Imensurável. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa de todas as coisas. Ele nos criou, ele criou todas as coisas, as leis. Ele criou, ele está no comando. E quando nós começamos a desenvolver esse raciocínio, a nossa visão de Deus começa a se ampliar. A nossa visão da vida começa a se ampliar. Aqui a gente começa a desenvolver um raciocínio lógico, começamos a nos encontrar no mundo que nós vivemos. Porque tem que ter alguém por trás de tudo. O nada não existe. A ciência já provou isso. Aquela questão de não dar nada. Aquela questão de que morreu, acabou, não acabou. Não acaba. A morte não acaba no túmulo. E a gente pode pegar aqui no segundo princípio, que é a crença na imortalidade da alma. Ou seja, a doutrina espírita nos revelou, e vem nos revelando, que o espírito não morre. Deus criou o espírito. A partir da criação, ele nunca mais vai deixar de existir. Nunca mais ele vai deixar de existir. Então a minha consciência, as minhas reflexões, o meu conceito de vida começa a mudar. Porque se eu estou passando por uma dor, por uma dificuldade, que muitas vezes a gente acha que é insuportável, não adianta eu me suicidar. Não adianta enlouquecer, não adianta. Porque o suicídio vai matar somente o corpo, o espírito continuará. E vejamos que com essas reflexões a gente vai começando a conquistar ferramentas para se esquivar do suicídio. Porque a pessoa, quando ela tem consciência, quando ela começa a aprender sobre isso, o conceito dela já começa a mudar. Eu não estou suportando, eu vou me suicidar. Mas se eu tenho conhecimento da imortalidade da alma, eu vou pensar duas vezes. Peraí, mas só meu corpo vai morrer. O espírito vai continuar. E para concretizar isso que a gente está falando, a gente pode entrar aqui no terceiro princípio, que é na crença na comunicabilidade entre os espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados podem se comunicar conosco e se comunicam através de várias maneiras. E muitos espíritos trouxeram suas revelações, os seus relatos, os seus depoimentos do que eles passam depois da morte. Muitos espíritos suicidam, vieram, depois das suas recuperações, vieram nos contar o que aconteceu com eles. Para servir de exemplo para a gente não fazer igual, porque eles já erraram. E estão vindo nos contar para a gente não cometer o mesmo erro. E eles vêm nos contar através da psicografia, através da psicofonia. As dores que eles passam após o suicídio. A dor não cessa. Muito pelo contrário, eles nos dizem que a dor é multiplicada. Porque a dor que eu estava quando encarnada era uma, quando desencarnada ela multiplica. E eu vou ter que assumir todas as consequências. E a recuperação é lenta. E vai para o vale do suicida. Então é isso que eles nos dizem. A doutrina espírita tem um livro que é um dos livros mais maravilhosos da doutrina espírita, que é o Memórias de um Suicida. Um livro fantástico, todos nós deveríamos ler. O quanto a gente aprende. Tem vários relatos, vários espíritos.
contando seus salários, para onde foram, o tempo que levaram o tempo que levou para sua recuperação, dizendo que a dor é ampliada. Essa é um dos princípios mais maravilhosos da doutrina. E tem o quarto princípio, que é a crença na pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, que também vem complementar tudo isso que a gente está falando. Porque muitas vezes os indivíduos passam por aflições e dores que não conseguem achar a causa daquilo. Porque o suicídio, ele está aumentando também nas crianças. 12, 13 anos, crianças se suicidando, tentando suicídio. Pessoas que chegam na terceira idade estão cometendo suicídio, estão indo para as drogas. E se uma criança que viveu 12 anos, que aflição é essa que ela está passando? E a doutrina espírita nos explica, se você está passando por uma dor e não acha a causa dessa dor, nesta vida, esta dor está vindo causada de outras vidas. Foi causada em outras vidas e você está resgatando agora. Porque ninguém escapa da lei divina. E isso nós temos que entender como um processo natural da lei divina e não como castigo. Ah, então quer dizer que a criança está passando por um castigo, está vindo com essas dores? Não. Simplesmente a gente planta e a gente não é obrigado a plantar, mas a gente é obrigado a colher. Isso é lei. Plantou, tem que colher. E o que plantou vai colher, não tem como ser diferente. Então não é um castigo. Mas é por isso que a misericórdia divina permite que nós viemos reencarnando para ir resgatando as nossas faltas do passado. Porque se a gente analisar as faltas que a gente comete numa vida, a gente é incapaz de resgatar em uma vida só. Porque a gente mais erra do que acerta. Então isso de alguma forma nos dá forças para superar. Aquele indivíduo que está passando por uma aflição muito grande e não se acha merecedor da dor, porque muitas vezes a gente não vai achar. Porque eu não fiz nada, eu tenho 12 anos. Por que eu sinto essa aflição? Por que eu sinto essa dor? E começa a se revoltar contra Deus? Não, parou. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não deixaria um filho seu passar por uma dor que ele não tenha causado. Ou passado por uma dor sem motivo. Deus não permitiria. E através dessas reflexões também, nós vamos analisar que a dor é uma bênção. A dor é a ferramenta da lei divina para o nosso progresso. Sem a dor nós não evoluímos. Na maioria das vezes nós só evoluímos pela dor. E daí vem o quinto princípio, que é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Todos os planetas que foram criados por Deus são habitados. O nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta de prova e expiação. Por enquanto, estamos na transição para um planeta de regeneração. Mas isso vai ao longo de um tempo ainda. Estamos na transição. Mas o nosso planeta é um planeta de prova e expiação, que está em transição. Um planeta muito inferior ainda. Existem planetas diversos, planetas felizes. E isso nos dá fé e esperança para evoluir, para continuar. Porque quem é que quer ficar reencarnando em planeta de prova e expiação, passando por dores, sofrimentos? Mas para alcançar esses planetas, nós precisamos evoluir, nós precisamos caminhar, nós precisamos evoluir espiritualmente, moralmente. É um planeta de dor? É. Estamos reencarnados aqui, nós vamos sofrer? Vamos.
Mas para a aflição, para o sofrimento, só existe duas opções: o bem sofrer e o mal sofrer. Daí a gente começa a entrar no item 18 do capítulo 5. O bem e o mal sofrer. E a gente pode ler aqui, eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo desse item, que é o item 18, bem e mal sofrer. Começa assim: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa a consolação porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação. E a coragem, maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Vejamos que profundo essa instrução dos espíritos. Como é que eu vou sofrer bem? Eu vou sofrer dando risada? Eu vou sofrer alegre? Não. Mas é com esses atributos que Kardec nos falou no começo do estudo. Com fé em Deus, com resignação, com calma. Podemos chorar? Podemos chorar. Sofremos, choramos. Não tem problema. O problema está na revolta. O problema está na revolta. Quando nós nos revoltamos, nós paramos, nós estacionamos. Quando nós desistimos de seguir em frente, nós estamos estacionando. Nós não estamos aceitando aquilo que está acontecendo com a gente. E só nós vamos sofrer com isso. Aí que está o mal sofrer. Me recordo de uma história de uma reunião mediúnica, não sei se vocês conhecem, mas a gente está sempre recitando algumas histórias que a gente ouve, né, de reuniões mediúnicas, aonde numa reunião mediúnica o médium começa a sentir a presença de um espírito. Só que o espírito se aproxima, o médium sente, mas o espírito não fala nada. E o médium fica meio sem saber o que fazer. A espiritualidade, para esclarecer melhor o médium, leva o médium até o local que o espírito está localizado, até o local que o espírito estava, numa região trevosa, de muitas dores. E ele estava dentro de uma caverna, quietinho, sem falar com ninguém. Fora da caverna, uma loucura, um desastre. E dentro da caverna, ele ali quietinho, como se nada tivesse acontecendo. E a espiritualidade explica para o médium, que é para ajudar na comunicação e no resgate desse espírito, esclarece que esse espírito ele desencarnou há décadas atrás. Ele já está ali no mundo espiritual, nessa região, há décadas. Da mesma maneira, ele desencarnou com depressão, de uma desilusão, e não teve forças para encarar a vida. E ficou. E desencarnou. Então a espiritualidade estava ali para resgatar ele. Então aí a gente começa a compreender
o bem e o mal sofrer. O sofrimento vai vir para todos. Mas o mal sofrer está indicando aqui aquela não aceitação daquilo que a gente está passando. E isso é muito penoso. O espírito estava lá há décadas. E o médium pergunta para a espiritualidade, tá, mas quem que trouxe ele aqui? Foi os obsessores dele, porque o espírito não via obsessores ali. Não. Ele veio. O obsessor dele não tem trabalho com ele. Ele está fazendo justamente o que o obsessor gostaria que ele fizesse, estacionando, parando, sofrendo. O obsessor não estava tendo nem dificuldade de manter ele ali. Ele estava ali por conta própria. Então, mas a misericórdia divina, que é infinita, e através da mãe dele, que estava presente, que é através da mãe dele, a intercessão da mãe dele, esse espírito nunca ficou desamparado, porque Deus não desampara ninguém. Mas esse espírito estava ali, tinha vários espíritos amigos, a mãe desse espírito estava ali, ela que era a protagonista de todo o trabalho ali. E com isso o médium, né, tendo compreensão disso, o espírito e a espiritualidade fazendo com que aquele espírito sentisse as vibrações do médium e da reunião mediúnica, que gera uma energia fantástica, conseguiram despertar o espírito. E ele então, com muito esforço e com toda aquela vibração, deu a comunicação. Falou um pouquinho. A equipe da reunião mediúnica acolheu com muito amor. A sua mãe envolveu ele com mais amor. Ele não via a mãe dele, porque ele estava em outra sintonia, não tinha como ele ver. Porém, a espiritualidade conseguiu fazer o trabalho e seguiu a caminhada. Foi resgatado com a misericórdia divina. Então ninguém está desamparado. Só que quando nós optamos pelo mal sofrer, nós vamos sofrer muito mais do que muitas vezes necessitaríamos. Às vezes a gente não precisava passar por tanto sofrimento, tanta aflição. Mas devido às nossas escolhas nós passamos. Então o mal e o remédio está aí. Desculpa, o bem e o mal sofrer está aí. E eu gostaria aqui de ler o último parágrafo desse item. Diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos? Pode? Ah, não, diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos, pode, pois ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão um cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Veja que maravilhoso essa mensagem. Nós estamos aqui, as aflições pela espiritualidade superior é o instrumento de Deus para a nossa evolução. E eles dizem aqui, devido à nossa firmeza e perseverança e à sua submissão à vontade de Deus, nós iremos evoluir. Agora a gente pode colocar um ponto aqui e fazer um parênteses. Vamos trazer isso aqui para o dia de hoje? Vamos trazer essa mensagem aqui para o dia de hoje? Submissão à vontade de Deus. Estamos vivendo um momento de pandemia. Estamos vivendo um momento que acredito que nós nunca passamos por isso. E é um momento que nos exige muita fé, muita perseverança. E muita resignação, submissão à vontade de Deus. E como é que está a nossa crença em Deus nesse momento? Como é que cada um de nós estamos passando por esse momento? Será que nós nos enquadramos no bem sofrer ou no mal sofrer? Será que nós estamos nos resignando? Será que nós estamos nos revoltando com a pandemia? Porque eu tenho que ficar em casa, perto da minha família? Porque eu não posso mais ir ao shopping? Porque eu não posso mais viajar? Porque eu não posso mais ir à casa espírita? E quantos de nós espíritas estamos sofrendo porque não podemos ir na casa espírita? Quantos espíritas estão sofrendo e reclamando e não aceitando? Cadê a submissão?
A vontade de Deus. É como se Deus estivesse falando para nós: traga a casa espírita, agora é a tua casa. É a tua casa, a casa espírita. O que a gente está fazendo? Será que nós estamos bem ou mal sofrendo? Profundo, é muito interessante, é muito gostoso a gente refletir sobre isso. Aí daí no item 20, só para a gente começar a partir para o encerramento, o item 20 é: a felicidade não é deste mundo. Mas quando nós pensamos, quando nós falamos em felicidade, o que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa mente? O conceito de felicidade que a gente tem, né? É ter dinheiro, né? Felicidade é ter dinheiro, ter fama, ter poder, né? Ter, ter coisas, ter coisas. O nosso conceito de felicidade é muito equivocado. O dinheiro não nos traz felicidade. O dinheiro nos traz conforto, né? A fama desenvolve o nosso ego, nossa vaidade. O poder é como se fosse uma armadilha pra gente, ter poder, né? Então, a gente precisa começar a mudar essa visão de felicidade. Porque ter não traz felicidade alguma. Agora, ser cristão nos traz felicidade. Ser pessoas de bem nos traz felicidade. Ser caridosos, ser amorosos, ser indulgentes, isso nos traz felicidade e conforto. Nós já falamos e repetimos que nós vivemos aqui no mundo onde o mal prevalece. Ainda prevalece, mas isso vai mudar. E nós queremos alcançar o reino de Deus. Quem aqui não quer alcançar o reino de Deus? Um dos doutores da lei no tempo de Jesus procurou Jesus escondido, porque ele tinha essa dúvida: como é que eu posso adentrar no reino de Deus? Esse doutor da lei tinha tudo. Ele tinha poder, ele tinha conhecimento, ele tinha dinheiro. Ele tinha tudo. Ele só não era feliz. E ele vai atrás de Jesus perguntando: como é que eu irei adentrar no reino de Deus? Todos nós queremos adentrar esse reino. Todos nós queremos ser felizes. Porém, o reino de Deus está dentro de nós. Então nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós e começarmos a ser e deixar de ter. Ah, deixar de ter? Não precisa deixar de ter, mas nós precisamos desenvolver o nosso ser. É como se nós fôssemos viajar. O que a gente faz quando a gente quer viajar para um local que a gente não conhece ou não sabe o caminho, não sabe o trajeto? A gente liga o GPS, ligamos o GPS e colocamos o destino e o GPS nos leva, né? Nos leva. Qual é o GPS que vai me levar a adentrar o reino dos céus? A felicidade. Jesus é o nosso GPS. Jesus já veio, nos ensinou, nos exemplificou, e Ele está à nossa disposição para nos levar, para nos encaminhar. Mas quem aqui já pegou o GPS e colocou o destino porque não sabia chegar no local? E o GPS, num sentido, em algum momento, fala vira à direita. E por algum motivo a gente olha para a direita e fala não, eu prefiro ir reto, e vai reto. Nem sabe chegar no local, mas não obedece o GPS. O que o GPS faz nesse momento? Recalculando. O GPS fala, vira à esquerda, a gente, vou virar para a direita porque eu achei legal esse caminho aqui. E com isso, muitas vezes o tempo de chegada, para chegar no destino, poderia ser 1 hora para chegar no destino, às vezes a gente leva 2, 3 horas.
Por quê? Porque nós vamos desviando do caminho. Jesus irá nos conduzir ao reino dos céus. Jesus quer fazer essa viagem interior dentro de nós. Então nós precisamos e devemos segui-lo, obedecê-lo. E muitas vezes Jesus fala assim: vire à direita. E nós fingimos que não ouvimos e seguimos em frente. Muitas vezes Jesus fala: para, acalma, olhe para os dois lados. E a gente acelera e saímos correndo como os loucos desvarados. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo para combatermos todas as nossas aflições. Queremos ser bem-aventurados? Queremos ser bem-aventurados. Queremos chegar ao nosso destino? Queremos adentrar o reino dos céus. Mas é só com Ele. Jesus já nos disse: ninguém irá ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se quisermos, se queremos ser bem-aventurados, se quisermos ser felizes, abracemos, obedecemos esse GPS divino que Deus nos enviou e nos ensina e nos exemplifica e tem paciência conosco. O tempo que cada um vai levar vai ser de acordo com suas escolhas, de acordo com a sua obediência. Todos nós iremos chegar, mas aqueles que chegarem irão aproveitar mais. E não podemos nos esquecer, Deus não desampara ninguém. A reflexão desta noite era essa. A nossa vontade de sermos bem-aventurados está instalada em nós. Então que Jesus nos envolva e que possamos refletir sobre tudo que foi trazido aqui, rapidamente, devido ao nosso tempo, à grande quantidade de conteúdo, mas que essas reflexões possam nos motivar a sermos um dia bem-aventurados. Esse é o propósito. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus nos envolva em muita luz. E nos encontramos no reino dos céus. Vamos fazer a prece e encerrarmos a atividade desta noite. Que Jesus nos envolva, nos proteja e nos guie no caminho do bem. Ajude-nos, Senhor, a compreender e a segui-lo. Agradecemos imensamente a equipe espiritual que a cada um envolve com muito amor e com muito carinho. E agradecemos por esse momento. Por este momento de pandemia que estamos vivendo. Que através dessas reflexões nós possamos fortalecer e enxergar como, não só como aflição, não só como dor, mas como um grande instrumento e uma grande oportunidade para o nosso progresso espiritual e moral. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine a todos. Que assim seja. Muito obrigado a todos.